Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Muito bom receber você aqui para mais uma quarta-feira de estudos da Palavra de Deus. Quero cumprimentar os amados com a paz do Senhor, ou a graça e a paz, ou a paz, né? Paz de Deus. O importante é ter a paz, através do príncipe da paz, através do Espírito Santo da paz. Eu quero cumprimentar os internautas também que estão nos acompanhando através das redes sociais, da página da CCA Votuporanga. Deus te abençoe. Compartilhe este culto, envie para pessoas, marque pessoas e juntos aí vamos aprender mais sobre os anjos. Mas antes, quero convidar você para apresentar em oração comigo este tempo. Se você quiser ficar de pé. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, uma vez mais, de ensinar a palavra. Muito obrigado, Pai, pelos filhos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, obreiros que vieram trabalhar, nos abençoar, Pai, Ministério da Mídia, obreiros e todos que estão aqui, Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Louvo o Teu nome, Senhor, por esta preparação, por este culto que em meio à pandemia foi lançado. E na verdade a nossa igreja, Senhor, ela começou na pandemia. E estamos aqui, Senhor, com muita alegria, alimentando, cuidando de uma parte de um povo que vai morar no céu. Obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Me capacita uma vez mais para ensinar a Tua palavra, que nós possamos juntos degustar e crescer, porque o ensino traz crescimento, o nosso intelecto, o nosso entendimento, em nome de Jesus. A renovação da nossa mente vai passar por aquilo que nós aprendermos nas Tuas Escrituras. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus Cristo, e que ninguém possa ficar desapercebido. E termine este culto muito mais sábio, muito mais entendido da Tua palavra, porque quem entende a Tua palavra e aprende, não vai perecer, Senhor. Pode o mundo estiver de cabeça para baixo, pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos pela proteção da Tua palavra e pelo entendimento da Tua palavra, que conserva-nos próximos de Ti. E próximos de Ti temos todas as promessas da Bíblia Sagrada sobre a nossa vida e nossa descendência. Obrigado, Senhor, uma vez mais. Fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom, iniciamos o seminário, o Ministério dos Anjos, na quarta-feira passada. Nós aprendemos aqui sobre algumas particularidades no tema, que é Ministério dos Anjos, e também aprendemos sobre as características dos anjos. Nós estamos aprendendo porque muitas são as dúvidas pertinentes aos anjos, onde vivem, como são, tem homem, tem mulher, como é que é? Então, por conta desses questionamentos sobre os anjos, é que Deus me deu esse seminário em 2018, onde ministrei em Sidrolândia pela primeira vez, e hoje estou ministrando aqui em Votuporanga, ele pela segunda vez. Então, queridos, nós vimos na aula passada, pertinente ao tema Ministério dos Anjos, nós vimos o texto bíblico que nós tiramos este seminário. Então, peço para abrir, reproduzir em nome de Jesus no telão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Se você já está e participou na aula passada, nesta introdução você não precisa anotar, e sim só prestar atenção para você voltar a ter na mente o prisma, se você ficar ambientado naquilo que nós vamos falar, tá? Em nome de Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, é o texto base, tema desse seminário, que diz o seguinte:
vós que recebestes a lei, ou a palavra, por ministério de anjos, e não aguardastes. Então sabemos que o tema foi tirado de um texto bíblico, sim ou não? Ministério de anjos. Então há um ministério para os anjos. Nós vimos, e vamos ver aqui na recapitulação, que ministério é serviço, e anjos significa mensageiros. Mas hoje eu trouxe mais 2 textos que não tinha, e que eu incluí também dentro dessa introdução, e você que já vinha acompanhando pode anotar, tá? Que na aula passada eu não passei. O primeiro é Gálatas capítulo 3, versículo 19. Se quiser projetar, por gentileza. E dentro deste texto que nós lemos, que é o base, Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 53, nós vamos ver que a lei foi através do serviço dos anjos. Ela foi dada a Moisés no Monte Sinai. Amém ou não? Já estou sentindo os arrepios do Espírito Santo aqui, aleluia. Só que através do ministério, do serviço dos anjos. Anjo não significa mensageiro, sim ou não? Então Deus mandou o mensageiro falar para Moisés aquilo que ele queria, as ordenanças, os 10 mandamentos e toda a ordenança que está nas tábuas da lei. Amém, queridos? Então, foi através dos anjos. Então aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 19, eu vou sublinhar aí, através das escrituras, dando mais ênfase nisso. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Entende que não está dentro do tema, mas muitos falam: nossa, Deus fica dando leis, poxa vida, né? Para a gente seguir regras e tal. Nossa, que Deus, né? Tal, e só pede. Não, Ele criou as leis por causa das transgressões. Então a transgressão veio antes da lei. Então por isso que Deus trouxe a palavra para nós, para nos alinharmos, porque a transgressão já existia. Então Ele trouxe para alinhar o povo que Ele escolheu através de Abraão. E agora, dando a Moisés, tirando eles do deserto e levando para a terra prometida, para fazer uma nação de Deus. Não só uma nação, mas um povo escolhido de Deus. E precisava ser ensinado aquilo pela vontade soberana do Deus que criou todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada pela mão de um mediador. Quem era o mediador, querido? Moisés. Quem era o mediador entre Israel e o povo? Moisés. Agora, Moisés é o primeiro, mas veio já o segundo mediador, que é Jesus Cristo, cujo qual hoje nós temos esse ensinamento. Ele veio nos trazer este alinhamento, esta nova aliança. Então, primeiro mediador, antiga aliança, a primeira aliança com o povo, através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e agora Jesus Cristo. Agora tem outro texto aqui, ainda nesta introdução, que vai falar sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Ainda estou testificando através das escrituras sobre o tema, o ministério dos anjos, e dizendo que a lei foi feita, o serviço foi parte dos anjos, através do ministério deles, trazendo a mensagem da palavra para Moisés, que também escreveu. Então foi um trabalho ali em equipe. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo, com quem? Que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras para nos transmitir. Amém, queridos? Então aqui fica bem claro que foi no Sinai, que através do ministério dos anjos, que Moisés recebeu e escreveu as tábuas da lei. Nenhuma dúvida, amém?
Então vamos continuar. Já falei que o significado da palavra anjo é mensageiro no hebraico, e ministério significa serviço, tarefa. Então eu poderia te dizer que se eu fosse trocar pelo outro significado este tema do seminário Ministério dos Anjos, eu poderia, dentro do trocadilho aí do significado, dizer que é o serviço dos mensageiros. Sim ou não? Então vamos lá. Hoje eu vou recapitular agora, tá? Você que já participou da outra aula não precisa anotar. Eu falei na outra aula, querida igreja, sobre a característica dos anjos. Falei que eles são imortais, que eles são assexuados, amém? Dei contextos bíblicos para isso. Falei que os seus nomes não tem muitos, são poucos, e o que a gente viu foi Miguel e Gabriel. Isso é nome, não patente. Arcanjos, serafins é patentes, ok? É hierarquia. Nomes que nós vimos na Bíblia, quando fala, a maioria é anjo, mas não fala o nome. Porém, os dois nomes que nós vimos na Bíblia foi Miguel e Gabriel. Falei que Miguel significa no seu nome quem é como Deus, e Gabriel, homem forte de Deus. Disse também que estes anjos, cujo tem os nomes na Bíblia, eles têm funções específicas, há uma organização. Não é Deus, olha, é você, agora vai lá, faz isso. Agora vai lá, faz aquilo. Não, cada anjo tem a sua função. Todos são mensageiros, sim ou não? Porém, tem algumas especificações. Por exemplo, Gabriel é o mensageiro. Foi ele que foi lá em Lucas capítulo 1, da mensagem para Maria do nascimento de Jesus. Também foi ele que foi até Zacarias, onde nós vimos que ele chegou no templo e disse: olha, eu vou te dar um filho, o nome dele se chamará João. E também trouxe as boas novas, dizendo que nasceria João Batista. E também 6 meses depois foi até Maria e disse que nasceria Jesus Cristo. Para a glória de Deus ele nasceu. Amém? Para a glória de Deus ele nasceu e morreu e ressuscitou. Aí fez o serviço completo. Glória a Deus. Falei que são espíritos e não estão limitados somente ao mundo físico, mas também ao natural, ok? Físico e espiritual. Aparecem e desaparecem quando querem. Quando estão amando de Deus dentro de uma função, eles aparecem e desaparecem. Eles se tomam uma forma corpórea e ora não tem uma forma corpórea física. E sim, é um anjo no mundo espiritual. Corpo físico, corpo espiritual. E vimos isso lá em Gênesis capítulo 19, quando os anjos visitaram Ló, comeram com Ló. Amém ou não? Ló cumprimentou, recebeu ele na casa deles, e foi como 2 pessoas se materializaram. Eles também são agentes de Deus. Nós vimos aqui que eles são executores dos pronunciamentos de Deus. E hoje, quando nós vamos ver o caráter dos anjos, vamos aprender sobre o seu caráter. Mas antes eu quero abrir mais um texto para nós vermos que eles são executores dos pronunciamentos de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 21. E nós já vamos entrar no caráter dos anjos. Atos 12, versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra. E o povo clamava: é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, comido de vermes, expirou. Entenda, porque ele é executor dos pronunciamentos de Deus. Veio, Deus já tinha pronunciado. Deus falou: vai lá e executa. Então foi
no mesmo significado da palavra. Herodes não deu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Amém ou não? Novo Testamento, tá? Então Deus ordenou, o anjo foi, porque ele não deu glória a Deus, mas eu e você damos glória a Deus todo dia, amém? Então não deixa de dar glória a Deus, porque eu não quero que um anjo visite você, porque você não deu glória a Deus. Não vai visitar, amém ou não? Só vai visitar para te servir. Você pode dar um amém aí? Caráter dos anjos. Poxa, pastor, nós vamos aprender sobre o caráter, mas o que é caráter? Né? Esses dias, uma dúvida familiar de algum parente entrou em contato comigo, falou: Rodri, responde para mim, qual a diferença de caráter, de comportamento? Como é que funciona isso, né? Porque a personalidade, qual a diferença da personalidade e o caráter? Ok? Amém ou não? Então, eu, em poucas palavras, sem pesquisar muito, disse: a diferença é que você tem a sua personalidade intrínseca, é sua, é exclusiva. Amém? Agora, o caráter é aquilo que eu faço, os meus atos e atitudes que demonstram o meu caráter, o meu comportamento. Amém? Traz o meu caráter. Agora, todos eles são moldados pelo Espírito Santo, tanto a personalidade quanto o caráter. Amém? Quando a gente recebeu o Espírito Santo, ele foi mudando o nosso caráter. Por quê? Mudou a nossa atitude, mudou o nosso comportamento, que é os frutos do Espírito Santo. Agora, a personalidade, como ele age? Ele não consegue mudar, mas se esta personalidade fere alguma lei do Senhor, alguma ordenança para fazê-lo pecar, ele nos traz o quê? Que também ela é dominada pelo Espírito Santo, é conduzida pelo Espírito Santo. E aí esta personalidade, ele não deixa de ser um sanguíneo, ele não deixa de ser um fleumático, por exemplo. Sanguíneo é mas ele vai irar, mas não vai pecar. Então ele vai ter esse sentimento, mas não vai ter o comportamento através desse sentimento. Amém ou não? Então tudo é controlado pelo Espírito Santo. Só que não vai mudar a personalidade. A pessoa é mais quieta, a pessoa tem uma forma mais devagar de agir. O Espírito Santo não vai acelerar ela. Amém ou não? Ela tem um ritmo, porém não vai deixar com que esta personalidade deixe essa pessoa preguiçosa, deixa ela sem agir. Então o Espírito Santo vai conduzi-la na velocidade dela a ser muito produtiva. Então, mais ou menos assim. Então, caráter significa a maneira de agir ou reagir. Anote aí. Caráter significa a maneira de agir ou reagir. Está ligado à vida moral. Amém? A vida moral. Então, é aquilo que eu me comporto, é aquilo que eu faço, porque eu posso ser ter um bom caráter e ser um mau caráter, sim ou não? Através do quê? Como você tem o termômetro? Através da sua vida, das suas atitudes, do seu comportamento. Está ligado à vida moral, tá? Moral, vida física, e o Espírito Santo pode moldá-lo, se assim permitirmos. Fazem parte do caráter dos anjos. Vamos lá, primeira situação que faz parte do caráter deles. Anote aí, são obedientes. Então, são obedientes. E anote também o endereço. E pode abrir para mim, por favor, Salmo 103, versículo 20. São obedientes. Salmo 103, versículo 20. Diz o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a... Uau! Então os anjos, eles são obedientes. Eles sabem as ordens que recebem de Deus,
cumpre todas na risca e obedecem à palavra. Então um anjo nunca vai fazer algo que não está contido na palavra, porque eles têm como, dentro do seu caráter, ser obediente, porque aquele anjo que foi desobediente caiu e se tornou um anjo caído, que nós vamos aprender semana que vem. E 1/3 também dos anjos que foram contaminados com ele. Então, o anjo de Deus, ele tem dentro do seu caráter, eles cumprem os encargos e as ordens de Deus sem questionar. O anjo não questiona Deus, ele cumpre e faz e acabou, e sem vacilar, vai e cumpre, porque ele sabe quem ele está servindo, ele sabe que vale a pena servir, e não tem como não obedecer um Deus como o nosso Deus. Sabem do poder dele, conhecem a palavra que ele é o maior, o mais poderoso, e ele vai cumprir a sua justiça. Então o anjo nem pensa em não cumprir, ok? Outra passagem bíblica que nos mostra que eles são obedientes está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vocês estão compreendendo? Está caminhando bem a velocidade aí? Ok, então nós vamos ler, Nicolas, o 21 e 22, tá, filho? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está falando de Cristo, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados, quem? Os anjos, e potestades e poderes. Então eles são submissos a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Eles recebem ordens, são submissos, são subordinados. Essa palavra cabe mais na questão da ordem. Subordinados a Deus. É importante, querido, eu já falei aqui, né? Ok, meu Deus, nem vi essa frase e já tinha falado antes de falar, antes de ler. Glória a Deus. Outra atitude dentro do caráter dos anjos, que revela o seu caráter, são reverentes. São reverentes. O que é ser reverente? É ser respeitoso pelas coisas sagradas e venerar as coisas sagradas. Então eu sou reverente, eu me reverencio diante de um poder que está acima de mim. Tá certo? Como eu posso dizer? Um movimento reverente. Um movimento reverente. Ok? Quando os soldados fazem assim, eles estão reverenciando quem? Quem está acima deles. General, capitão. Então, eles são reverentes. E também as atitudes deles. Não adianta a pessoa só fazer assim, assim, e aí o general dá uma ordem e ele não ir lá e cumprir. Não, está falando da reverência como um todo, não só no gesto que eu trouxe, só para exemplificar para você, mas as atitudes deles são reverentes, pertinentes a Deus e ao céu, e a verdade é a palavra, que faz parte do caráter deles, e ter um bom caráter como os anjos têm. Então eles são reverentes. Anote aí, Neemias capítulo 9, versículo 6. Pode abrir, por favor.
Neemias capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz lá: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Amém, queridos? Então, o exército de Deus que está nos céus, quem é? Quem são? Ok? O exército, o anjo. Então, eles o adoram. Nós podemos ver também em Apocalipse, em outros textos, que os anjos adoram de dia e de noite e proclamam que santo, 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 amém? É o Senhor, é o Cordeiro de Deus. Então, sabemos isso. Outra característica: eles são sábios, tá? A inteligência dos anjos, queridos, eles excedem a inteligência dos homens desta vida. Eles são muito inteligentes, faz parte do caráter deles. Primeiro, eles são tão inteligentes que eles não desobedecem a Deus. Eles são tão inteligentes que eles fazem tudo aquilo que Deus pede no mínimo detalhe. Pessoas inteligentes são obedientes, querido. Não tem como. Ele sabe que se ele obedecer, ele vai chegar num lugar de bênção. Ele sabe que se ele obedecer, ele vai ser salvo. Ele sabe que se ele obedecer, ele não dá brecha para Satanás. Ele sabe que se ele obedecer a Deus, ele está obedecendo quem o criou e quem tem poder para dar vida ou morte para ele. E os anjos são muito inteligentes. Também são, anote aí, eles são mansos. Ai, ai. Os anjos são mansos. Glória a Deus. Olha que interessante. Eles não abrigam ressentimentos pessoais. Eles não têm essa. Você não vai ver um anjo frustrado, querido. Você não vai ver um anjo tendo que liberar perdão. Ele não se abriga a alguns ressentimentos. O sentimento dele é adorar a Deus e servir e acabou. Se tiver que matar, ele vai matar sem ressentimento nenhum. Amém ou não? Se ele tiver que vir te abençoar, ele não vai ficar cobiçando. Poxa, entreguei a bênção pro Wellington, entreguei a bênção pro Amado, pro Mike, e estou sem bênção, Senhor. Não tem essa. Ele não abriga alguns ressentimentos, como nós humanos. Então ele não vai injuriar os seus opositores, não vai ficar bravinho com os seus opositores. Ele só vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Meu Deus, como nós temos que aprender com os anjos. Não é? Não que nós vamos ter compaixão, nós vamos dizer que eles têm compaixão, tá? Eles têm. Mas esses sentimentos de que, sabe, voltados a eles, não. Eles vão lá e fazem e acabou. Não que eles são frios. Não, eles sabem que se Deus mandou é para abençoar, é para fazer justiça. Então eles não vão ficar ressentidos. Porque se ele se apresentou lá para Ló, e Ló de repente falou: não, eu não quero vocês aqui em casa. Ló, tô chateado com você. Você não deixou eu entrar. Eles não ficaram com ressentimento porque a mulher de Ló, eles saíram, né? Pediu para Ló sair, a mulher de Ló olhou para trás, desobedeceu. Ela teve aquilo que ela foi avisada, se olhasse para trás ia ter na sua vida. Amém ou não? Deus sempre avisa, querido. Deus não pega ninguém desapercebido. Deus sempre vai anunciar antes de azedar. Isso você pode ter certeza. Amém? Então vamos lá. Os anjos, dentro do seu caráter, são mansos. Segundo Pedro,
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ao passo que anjos, ao passo que, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então eles não vão ficar falando, proclamando, infamando, porque os opositores, mesmo que sejam opositores de Deus e contra a verdade, eles não vão falar diante de Deus. Por quê? Pergunte por quê. Porque eles sabem que isso pertence a Deus. Amém? Pertence ao Senhor. O que o Senhor falar, eles fazem. Isso aí pertence a Deus. Eu acho que o seguinte, o que eu aprendi estudando hoje, que quando nós entregamos aquilo que é de Deus, vem suavidade para a nossa vida. Quando a gente deixa de querer ser Deus, a gente tem paz na nossa vida. Olha só, quando a gente deixa de querer ser Satanás e as suas concupiscências, a gente recebe bênção. Agora, Deus nunca me revelou isso, querido, está trazendo para mim nesse instante. Agora, a gente tem que deixar de querer ser Deus também, porque a gente não tem e não suporta o peso que Deus suporta. E Ele não tem peso nenhum, porque Ele criou tudo e tudo está subordinado a Ele. Amém, queridos? Ele tem um caráter definido e não muda. Então não tem variação, não tem surpresa. Amém ou não? Você não vai ficar surpreso naquele grande dia de Deus mudar a sentença daquilo que Ele escreveu. Não, você vai ficar surpreso de quem você vai ver lá em cima e de quem você não vai ver naquele grande dia que você entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Amém? É forte? É. Mas pessoas que você daria um carro apostando que eles estariam salvos, alguns não vão estar lá. E outros que você daria um carro apostando que eles não estariam lá, você vai ficar surpreso. Por quê? Porque quem nos sonda no oculto e no profundo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, não perca tempo querendo ser igual Satanás, mas não perca tempo de querer ser Deus, porque a cadeira do juízo é dele, a cadeira do saber é dele, o domínio sobre tudo é dele, da mudança ao nosso próximo é com ele. Não queira ser Deus. Meu Deus, Deus não deixa eu sair daqui. Não queira ser Deus. Nós não conseguimos mudar as pessoas. Nós não conseguimos fazer com que nem Deus não decide pelas pessoas, quanto mais eu e você vamos decidir. Ele deixou essa liberdade para o ser humano. Amém, queridos? E às vezes a gente quer que a pessoa por pura pressão decida algo, sabe, que eu acho que é melhor para ela ou pior. Não. Essa pessoa tem que encontrar em Deus. Então a nossa parte é intercessão. E aí o Espírito Santo vai convencer. Amém? Eu não convenço ninguém, querido. Por mais que eu possa pregar aqui com muita eloquência e sabedoria, graça, poder, autoridade, graças a Deus o Espírito Santo dá isso aí pra gente. Porém, convencer eu não consigo convencer. Eu posso ler a Bíblia e posso fazer a pessoa comer com sal a Bíblia, folha por folha. Não vou conseguir colocar no coração dela as palavras, mesmo ela ingerindo assim, a palavra nas entranhas delas. Não vou conseguir. Embora literalmente ela vá para as entranhas, depois sai, e você sabe para onde sai, no banheiro, comendo as folhas. Mas as palavras não vão convencê-la de que ela é certa ou ela é errada, e de que existe salvação para ela. Amém?
isso pertence a Deus e à Trindade. Ok, outro texto que nos comprova ainda que eles são mansos e não se opõem aos opositores de Deus, ele deixa com Deus os anjos. Judas, versículo 9. Judas só tem um capítulo. Nas Bíblias eletrônicas eles colocam Judas 1, né? Tá? Não é o Judas Iscariotes, tá? Esse Judas é o irmão de Jesus. Vamos lá. Contudo, o arcanjo Miguel, quem? Arcanjo Miguel, ou seja, Miguel é o nome, arcanjo é a patente, que nós já aprendemos na aula passada. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Amém? O desejo dele era que o Senhor repreendesse Satanás naquele momento. Mas ele falou: não, isso aqui não pertence a mim, pertence a Deus. Então que o Senhor te repreenda. Por mais que era o opositor diante dele, disputando com ele, disputando algo com ele. Ok? Imagine essa disputa, querido. Você acha que Satanás foi legal com este anjo? Houve peleja, houve contenda, contendia, lutava, houve guerra. Mas a vitória foi do povo de Deus. A vitória foi de Deus, do anjo de Deus. Mas ele falou: o Senhor te repreenda. Hoje nós temos o privilégio que os anjos não têm. Pergunte qual? O nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus. Por quê? Porque hoje eu e você podemos repreender Satanás pelo nome de Jesus. Nós não falamos o Senhor te repreenda, nós falamos em nome de Jesus, que Jesus Cristo te repreenda. Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Como os apóstolos faziam. Temos base bíblica para isso. Você pode dizer um amém? Ok, outra situação que faz parte do caráter dos anjos. E também posso dizer que dentro do caráter existem alguns atributos. Sim ou não? Faz parte do caráter, da forma de se agir. E também dentro disso eu posso falar de atributos. E um desses atributos, e faz parte do caráter deles, é que eles são poderosos. Nós abrimos aqui, pode anotar Salmo 103, versículo 20, mas não precisa abrir, porque nós já abrimos para mencionar algo na parte B. E agora você vai colocar aí Salmo 103, versículo 20, parte A. E só ouça, que diz o seguinte: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força. Então o anjo tem este atributo, eles são poderosos. Nós vimos isso, a força deles, quando ele desceu no arraial e matou 180 mil, é isso? 180 mil, 160 mil homens, um anjo matou. Isso mostra o seu poder e a sua força. Outro atributo e atitude dentro do caráter dos anjos. Amém? Eu confundo caráter com característica, né? E é diferente. Eles são santos, anote aí. Não é que eles torcem para os santos não, tá? Eles são santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Pode abrir, tá, Nicolas? Então eles são santos, faz parte do caráter deles, a santidade. Amém? Por isso que Satanás, porque ele rompeu esse caráter que é dos anjos, que foi o que? Foi mau caráter, rompeu a santidade, ele pecou nos céus. Ok? Quem peca rompe a santidade, quem se santifica foge do pecado. Então
você ver que os anjos têm livre-arbítrio, mas eles obedecem porque eles querem Deus. Uau! Amém ou não? Eles têm livre-arbítrio, eles não são robôs. Se eles quiserem não obedecer, eles não obedecem. Se eles não quiserem fazer as funções que Deus pediu, eles não fazem. Mas eles escolhem obedecer, ser reverentes, ser santos. E quem não escolheu está com os anjos caídos, que nós vamos aprender semana que vem. Uau, né? Isso comprova que os anjos têm livre-arbítrio, né? Escolhem o que quer. Apocalipse 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Cólera é ira, preparado sem mistura. Louco, hein? Então, quando a ira de Deus, o cálice da ira de Deus para praticar a justiça, não vai vir misturado para aliviar, não. Quem já tomou boldo aqui? Tomou boldo. Tem gente que mistura, né? Coloca uma suquinha para dar uma disfarçada, dilui. Não vai ter mistura, não. Vai vir o cálice da ira completo, não vai ter misturinha. Amém ou não? Vai vir para praticar justiça. Do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante do que? Dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Então os anjos, ele tem como caráter a santidade. São santos. Amém? Porque eles servem alguém que é santo. Por isso que a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo, como Deus é santo. E é assim que ele fala para os anjos: sejam santos como eu sou santo. E eles são santos, se santificam. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vimos então, tudo bem até aqui? Vimos então que o anjo quer dizer mensageiro. Agora, repita comigo o seguinte: que tipos de mensagens? Repita comigo: que tipo de mensagem os anjos trazem da parte de Deus? Ok? É isso que nós vamos falar. Os tipos de mensagens, anote aí. Sabemos que eles são mensageiros. O próprio nome, anjo, significa mensageiro. Mas qual o tipo de mensagem? Amém? Hoje eu sou um mensageiro aqui dos céus nesse altar, sim ou não para você? Eu trouxe uma mensagem através desse ensino. E hoje a mensagem, qual o tipo de mensagem que é? O ministério dos anjos. Então eles são mensageiros, mas que tipo de mensagens eles trazem? Primeiro, anunciação. Só anote, não precisa abrir, tá, Nicolas? É Lucas capítulo 1, versículo 11 até o 20. Por que eu não vou ler de novo para você? Porque eu já falei, quando ele veio anunciar o nascimento de João Batista. Amém? Mais um pouquinho, você vê também que ele foi anunciar o nascimento de Jesus. Então, quais são os tipos de mensagens? Primeiro, a anunciação. Anunciar as boas novas. Ok? Anunciação. Segundo tipo de mensagem, advertência. Essa você abre, tá? Mateus, anote. Mateus capítulo 28, versículo 2 até o 6. Segundo tipo de mensagem, advertência. Mateus capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 6, que vai dizer o seguinte. Nós vamos ler o 2 até o 6. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Está falando aqui do sepulcro de Jesus, amém? Eu fico todo empolgado quando eu falo, quando começa a chegar lá, né, nesse sentido. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Aí você já vê o aspecto de um anjo, quando ele não está materializado, porque quando está materializado, ele vira uma pessoa. E os guardas tremeram apavoridos, olha, espavoridos. Meu Deus, de onde tirou essa palavra? Apavorados deve ser, né? E ficaram como se estivessem mortos.
Mas o anjo, quem? Dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ou seja, venha ver o túmulo vazio. Então, queridos, ele veio e advertiu elas. Como? O que vocês estão procurando aquele que já falou que ressuscitaria? Amém? Ou seja, poxa, ele falou, ele cumpre. Amém ou não? E os soldados ficavam como mortos. Amém? Ficavam como mortos. Eu acredito que é assim quando um anjo se manifesta para vir fazer algo, ok? Neste caso, remover a pedra, né? E para Jesus sair, ok? Porque se Jesus ressuscitou como homem, ele sozinho não removeria a pedra. Amém ou não? Então, você vê que veio o anjo e fez o serviço, porque o ministério dele é serviço, servir a Deus. E aí, os soldados ficaram como mortos. Foi como os soldados também, quando um anjo foi até a prisão para liberar Pedro. Quando o anjo pega sua capa, pega sua sandália e vamos. Então quando chegou, foi um relâmpago, uma luz muito forte, iluminou toda a prisão. E aí eles passaram pelo meio dos soldados. Eles ficaram como mortos, parado. E não teve, passou por todas, 2 sentinelas, 16 soldados. E aí a porta de ferro, que é a última que dava acesso, se abriu e Pedro saiu. E quando ele saiu, o anjo já foi embora. Por quê? Ele veio com uma missão, fez a missão, ele vazou, foi embora. O anjo não perde tempo. Pergunte por quê. Ele libera a bênção para você, já tem outra ordem de Deus para ir visitar lá o Japão, e ele vai, e ele não para. O serviço deles não param, porque ele está a serviço de Deus para também nos abençoar. Amém? Vamos caminhar aqui. Terceiro tipo de mensagem: encorajamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 e 24. 23 ou 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 23 e 24. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, volta um pouquinho, olha que interessante, a reverência de Paulo. Porque esta mesma noite, um anjo de quem? Porque Deus manda, envia, de quem eu sou, ou seja, eu estou com ele, estou na mesma pegada. O anjo é de Deus e eu também sou de Deus, a quem eu sirvo, ok ou não? Então, de quem eu sou deste anjo. Do anjo é de Deus e ele veio amando de quem eu sirvo, que é Deus. Esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Qual é a mensagem aqui? Quando você fala para a pessoa que está temendo, você fala assim: não temas, Deus é contigo. Você está encorajando ela? Porque ela está temendo, está com medo. Então a mensagem aqui dos anjos, esse tipo de mensagem, a terceira é encorajamento, dizendo para Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegaram contigo. Amém? Paulo sabia que ia naufragar aquele navio, e estava intercedendo. Falou: vai morrer todo mundo aqui. Aí ele foi buscar o Senhor, e um anjo veio encorajá-lo. Fala: fica tranquilo, vai despedaçar o negócio, mas todos quantos estão aqui, que Deus te deu para pregar o evangelho, não vai morrer nenhum. Amém? E eles chegaram até Malta, e lá fez a obra, e a bênção foi grande. A cobra até picou lá quando ele mexia na fogueira, e todos creram naquela ilha, né? Porque olharam e falavam: Paulo agora já era. Mas
quem está servindo a Deus, nem veneno de cobra pega nele. Amém, querido? Nada, nada. Por isso que a Bíblia diz: vocês pisarão em serpentes e escorpiões, amém? E mal algum fará em ti. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando para você pegar em cobra por aí, tá? E nem em serpente. Amém? Ah, Deus falou e tá quer. Não, isso é tentar a Deus. Teve uma galera aí nos Estados Unidos que levava as cobras para a igreja. Ah, tá escrito, e ficava lá num ritual lá demoníaco do inferno. Até que morreu 2, 3, 4 lá e acabou o culto de levar cobra para o culto. Dá vontade de falar: para de levar cobra, leva a Bíblia para o culto, cabra. Amém ou não? Glória a Deus. Não podemos tentar o nosso Deus, querido. Estavam pecando, tentando a Deus. Amém? Se desapercebido uma cobra te picar, fique tranquilo. Se não chegou a tua hora, você vai viver. Seja pelo antídoto que Deus também criou usando homens, ou seja pelo próprio Deus tirando o veneno para preservar a sua vida, para a glória de Deus. Se estiver fazendo visita ainda, fica tranquilo, Deus está com você. Se estiver levando o evangelho, fica tranquilo, Deus está com você. Amém? Viajando em missão e outras coisas mais. Quarto tipo de mensagem: revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O quarto tipo de mensagem que os anjos trazem: revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as quais que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então está falando aqui que a revelação de Jesus Cristo, que Deus, através da vida dele, enviou a revelação. Ele é a própria revelação que Deus, está falando de uma outra pessoa, que é Deus, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo. Então este anjo não é Deus e não é Jesus, é um anjo, notificou ao seu servo João. Então a revelação de Apocalipse foi um anjo que visitou João, amém? Trazendo a revelação através de Jesus Cristo. Então foi o anjo que veio trazer, ó, escreve isso, e escreveu toda a revelação. A revelação era de quem? As palavras eram de Jesus, mas quem trouxe a palavra foi o anjo, ó. Assim diz aquele que é o alfa, o ômega, aquele que é o amém. Todas as cartas de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, foi um anjo que foi visitar João. Então ele trouxe uma mensagem. Que tipo de mensagem? A revelação. O que é revelação? Aquilo que há de acontecer. Amém? Não esqueçam, queridos, que os anjos não são apenas mensageiros. O nome dele é mensageiro, mas eles não são só mensageiros. É isso que me encorajou a trazer este seminário, que eles têm ministério. Amém ou não? E que tem ministério quer dizer que eles servem, sim ou não? Porque eles têm serviço. Então quem tem ministério tem serviço. Se tem serviço e faz, está servindo. E se está servindo, é o que? Servo. Então o anjo não é só um mensageiro, ele é também um servo. Por isso que é ministério dos anjos, o serviço dos mensageiros. Aleluia. Amém? Então, base bíblica, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles estão a serviços de Deus, são servos. E eu já, na primeira aula, eu trouxe esse texto bíblico para falar para você que ele está a serviço de Deus para um tipo de pessoa na terra. Pergunte qual? As que hão de herdar a salvação. Cadê? Então eles estão a serviço de Deus, mensageiros,
servindo a Deus, com um ministério que é serviço, para quem hão de herdar a salvação. Então eles são, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, ou para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então grave isso, eles não são só mensageiros, embora o nome anjo significa mensageiro, eles são também servos. Amém? Tem ministério. Repita comigo: para que os anjos são enviados? Anote isso. Para que os anjos são enviados? Para que os anjos são enviados? Para quê? Quem quer arriscar aí? Para que os anjos são enviados? Para quê? Pode falar. Eu amo esses adolescentes. Pensa nos cabras que tem coragem. Eles estão vindo com força assim. Mike, Deus está preparando um povo aí, meu irmão. Vai arrebentar em Votuporanga, não vai ter para ninguém. Não, sim, nós sabemos que ele vem passar mensagem. Amém? Eles são mensageiros, o serviço deles é esse. Mas a pergunta é: para que os anjos são enviados? Agora você tem que entender que eles são enviados para servir os que hão de herdar somos nós. Então pense em você. Para que ele vai ser enviado para você? Eles estão a serviços nossos. Eles obedecem a Deus quando Deus fala para nos servir, porque são todos que hão de herdar a salvação. Nós estamos batalhando, combatendo um bom combate, para cumprir a carreira. Para quê? Para herdar a salvação. Amém? Só aquele que for fiel até o fim herdará a salvação, até Jesus voltar, ou chegar ao seu fim, como Paulo chegou, combatiu o bom combate. Porém, eles são enviados dos céus para servir a Deus, para agir a nosso favor. Então eles vêm fazer algo para nós, sim ou não? Quais são esses algos? Pode? Das três, proteger. Tá bom? Quem nos guia é a palavra. Embora, se você estiver indo por um caminho, pode ser que um anjo do Senhor venha como foi para Balaão. E Balaão não entendia, vai para lá, vai para lá. E a mula falou com ele: rapaz, você é teimoso. Aí a mula falou com o Balaão: você não está vendo aí? Ele estava socando o pau na mula e batendo na mula, e a mula querendo para outro caminho, e ele aqui, e o anjo é para lá, querendo dar uma direção, ok? Impedindo ele de seguir aquele caminho. Ele está na mula, e Deus abriu a boca da mula e falou com ele: rapaz, só faltou ele apanhar da mula. Mas vamos lá. Irmãos, obedeça a Deus, seja sensível àquilo que Deus fala, para que Deus não usar algumas mulas para falar com você. Amém, queridos? Amém. Que quando Deus usa algumas pessoas para falar com a gente, é verdade, é muito mais dolorido, hein? Então, louve a Deus quando Deus usa o pastor para falar com você através de uma palavra. Amém, queridos? Que é muito melhor você ouvir uma repreensão do seu pastor do que ouvir uma repreensão de quem não deveria repreendê-lo, e sim deveria segui-lo, os seus exemplos. Amém? Então vamos lá. A gente podia ficar sem essa, né? Mas caminhou por aqui. Então vamos lá. Então, para que os anjos são enviados?
Nós vimos aí que para proteger, né, ou guardar, então vamos seguir aqui. Primeiro, para sustentar. O que é sustentar? Para vir, querido, a serviço de Deus para nos sustentar. Amém? Para nos prover. É difícil você mencionar como um anjo vai trabalhar. Neste caso, se você quiser abrir e anotar já 1 Reis capítulo 19, versículo 5. Neste caso, veio literalmente até Elias e trouxe pão para ele, né? Nós vamos ver aqui. Trouxe comida para ele. Para quê? Para sustentar ele fisicamente, para ele caminhar 40 dias, para onde ele deveria já ter ido, mas entrou dentro de uma caverna. Então, olha o que diz aqui: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro de uma árvore. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Trouxe pão para ele, água para ele. Nós vimos que um anjo sustentou Jesus, primeiro no deserto, depois que ele venceu Satanás pela palavra, amém? Porque ele estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então o anjo veio e o serviu depois. Agora, a janta de Jesus, ou o almoço que ele teve no deserto, eu imagino o que era. A Bíblia não fala o que trouxe para Jesus, mas eu imagino que serviu uma mesa, meu irmão. Fala: agora come, filho, come, porque você venceu o inimigo. Tinha tudo do bem e do melhor, amém? Outra situação, estou sentindo a presença de Deus. Outra situação foi no Getsemane, quando Jesus estava em agonia, e aí transpirou gotas de sangue. E quando assim ele superou a parte humana, as tentações humanas, que o queria até propor para Deus que não enviasse o cálice que ele estava para tomar, que era a morte. Essa era a agonia dele, a agonia daquilo que ele iria passar por mim e por você. Mas depois que ele falou: mas todavia seja feita a tua vontade, e ele venceu esta tentação no Getsemane, a Bíblia diz que os anjos veio e o serviram. Amém? Então o anjo vem para sustentar. Lógico que ele vem servir. Eu não coloquei servir porque todo tipo de serviço é servir, amém? Todo tipo de serviço que você, um entregador que vai na tua casa, ele te serviu. Vem da palavra serviço. Porém, é um sustento. E não tem como mencionar como um anjo de Deus hoje vem para nos sustentar. Pergunte por quê? Não tem como, querido. Às vezes, você, por exemplo, o projeto Restaurando Vidas, ok? Como nós vamos saber na onde entregar quando a gente sai de carro? Não tem como. Aí vai saber daqui a pouco. Aparece uma pessoa, a pessoa vai para a rua, ela fala: eu não sei, eu escutei alguém me chamar, ou eu não sei o que aconteceu. Aí eu saí na rua, vi vocês, eu estou precisando. Amém? Vocês estão seguindo junto comigo? O que acontece? Quem que chamou ela lá? Eu ouvi alguém chamando aqui no portão, mas não tinha ninguém. Eu fiquei na rua, vocês passaram, eu vi que vocês estavam dando para a vizinha ali. Eu estou precisando também. Amém, queridos? As intervenções de sustento, a gente não sabe, mas o anjo veio e de repente, não estou dizendo o que aconteceu, estou trazendo um exemplo para vocês, amém? Que não tem como falar como eles trabalham, mas pode ser que um anjo chegou: ô fulana, para quê? Ele veio para sustentar, ele veio chamar ela, porque o sustento chegou para ela, amém? Se ela não tivesse saído, ela não teria recebido a cesta básica naquele dia. Então não tem como mensurar como um anjo vai fazer, mas que ele vem para sustentar, biblicamente nós vimos, ele vem, amém? A serviço de Deus, porque Deus te sustenta. Seja o pão, seja o que você necessitar, há um sustento emocional, ele te sustenta com a destra
poderosa. Segundo, eu estou falando para que os anjos foram enviados. Primeiro, para sustentar. Segundo, para preservar, proteger e guardar. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Já estou caminhando para o final do conteúdo, tá? Êxodo capítulo 23, versículo 20. Livro de Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde. Guarde é o que, querido? Proteção, guardar, amém? Pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Então ele vem para quê? Para proteger, para guardar, para preservar a sua caminhada, amém? Tem outros textos bíblicos que diz que Deus acampa os anjos ao redor do que o teme e o livra, o guarda, amém? O protege. Então, é para isso que os anjos vêm, para te guardar, para te proteger. Não ore para o anjo, ore para Deus, amém? Ele está a serviço de Deus e não vai aceitar a tua adoração, viu? Porque o caráter dele nós estamos vendo que ele não aceita. Ele não aceita a oração para ele, e Deus não vai mandar ele vir, amém ou não? Nem reza. Para quem está assistindo e é católico ou outra religião, não adianta orar, rezar para anjo, nem muito menos acender vela. Tem que crer em Deus, porque eles estão a serviço de Deus. E aí, se prepara, Ele vai responder a sua reza, o seu clamor, se você clamar de todo o teu coração. 3. Para resgatar e libertar. Para que os anjos vêm? Por que eles são enviados? 3. Para resgatar, libertar. Números, capítulo 20, versículo 16. E clamamos ao Senhor. A quem? Ó, é demais. Tem umas coisas que Deus coloca numa sequência, dando o Espírito Santo dentro daquilo. E aí a gente está falando aqui. Aí Deus coloca algo, outra situação dentro daquilo no nosso coração. E aí a próxima palavra que vem para comprovar a sequência, mas aquilo que o Espírito Santo disse antes. Vocês estão pegando isso? Que está dentro, mas eu não fiz uma sequência. Eu acabei de afirmar que a gente não tem que orar para anjo. É para orar para quem? Para o Senhor, olha aqui. E clamamos ao Senhor. É a Ele que temos que clamar. Para Ele ouvir a nossa voz e Ele mandar o anjo. A sequência aí, ó. Então, clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, a nossa oração, e Ele mandou o anjo. E este anjo nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Amém, queridos? Então os anjos vêm para libertar, para resgatar também. 4. Eles vêm para interceder. Zacarias 1:12. Não precisa abrir, que eu tenho que caminhar um pouquinho aqui. Não, pode abrir. Pode abrir que já estamos chegando aqui à conclusão da aula de hoje. Interceder, Zacarias 1:12. Então quem? O anjo do Senhor respondeu. Olha só que interessante. Eu procurei muito para ver uma intercessão de um anjo, mas existe. Muito, muito bonito, né? Porque já pensou você? Cara, a
cada vez que a gente aprende mais as Escrituras, a gente mais fica assim, atônito com as coisas celestiais. Então o anjo do Senhor respondeu, isso numa visão de Zacarias, amém ou não? Do profeta. A oração dele: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? Lembra que eu falei para você que embora ele não pegue alguns, ele não tem ressentimento, mas o anjo tem sentimento. Porque ressentimento é uma coisa, sentimento é outra. Ele teve compaixão e clamou, até quando, Senhor? E é abusado, né? Porque Deus é rico em compaixão, então ele estava dizendo: Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Meu irmão, tem coisas que eu não sabia que eu ia apanhar tanto hoje nessa aula. Mas se os anjos têm compaixão, intercede diante de Deus por compaixão, eu e você temos que ter compaixão. Amém, queridos? Porque Deus deu para nós coisas que não deu para os anjos. Eles não são filhos, eu e você somos filhos. Eles não são chamados de filhos. Eles não têm a imagem e semelhança de Deus, eu e você tem. Eles não evangelizam, eles não ganham almas, eu e você tem esse privilégio para ganhar almas. Os anjos até queriam ter este ministério evangelístico, este serviço que eu e você tem. Meu Deus, estou envergonhado, queridos, diante do ensino de hoje. Você pode ficar de pé? Só projeta para mim Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses capítulo 2, versículo 18, que vai exemplificar para você o seguinte: nós não podemos cultuar a anjos. Quando eu rezo para anjo, quando eu oro para anjo, quando eu chamo o anjo, quando eu como que eu posso dizer? Falei, oro, acendo velas, tudo isso é culto. Amém? Dou dinheiro, que é oferta, faz parte do culto, para anjos. Amém ou não? Tem gente que vai no São Miguel Arcanjo lá na imagem e acha que aí bota dinheiro lá na pé da imagem. Então, sinto muito te dizer, mas eles não aceitam. E é uma blasfêmia contra Deus, porque eles estão a serviço de Deus. Ninguém se faça árbitro ou tente decidir contra vós outros, pretextando, não protestando, pretextando humildade e culto dos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Amém ou não? Mente carnal, pensamentos carnais, baseando em visões, tal, e cultuando a Deus. Amém? Por exemplo, eu tenho uma visão com um anjo e começo aqui a falar para vocês. Eu já, nossa, o anjo é poderoso mesmo, o anjo. Aí começa, aí o culto perde a direção do Deus Todo-Poderoso e começa anjo. Um anjo ali e tal, eu vi, meu Deus, começa a adorar o anjo. Não que você não possa ter uma visão,
de um anjo caído, de um demônio ou de um anjo. Amém? Eu já tive visões no culto de um anjo. Porém, eu não fui atrás do anjo, parei o culto. Ai, anjo, vem aqui. Adore o anjo aí. Vamos lá, peguei o anjo. Não. Glória a Deus, Senhor, pelo anjo que enviaste. Ele veio servir. Glória a Deus. E nós vamos continuar o culto. Eu não posso adorar e fazer um culto para anjo. Então, diante disso, só Deus é digno de ser adorado, através do teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Eu tenho sempre terminado, e vou sempre terminar, quando eu ministrar sobre anjos, além do ensino carregado de bênçãos para você, eu sempre vou reforçar, que eles não vão receber a nossa adoração. Eu sempre termino esse seminário apologeticamente, combatendo a falsa adoração a anjos. Amém, queridos? Porque isso pode, de uma forma muito sutil, desviar a nossa adoração, desviar a nossa visão e começar a cultuar com mente carnal, fazendo culto a anjos. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos, Pai, do teu poder. Nós reverenciamos o Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te adoramos. Só a ti prestamos culto, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, declaramos que o Senhor é suficiente. O teu Filho é o único e suficiente Salvador, e o teu Espírito Santo é o único e suficiente para morar em nós e nos fazer frutificar. Pai, a nossa oração sempre vai ser direcionada a Ti, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o acesso a Ti, o Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Redentor que vive. Ele que rasgou o véu não foi anjo, é Ele que ressuscitou, não foi nenhum anjo. É Ele que fez o serviço, o maior serviço que a terra já viu, que foi entregar sua própria vida para o amor de muitos, para salvar muitos. Pai, no nome de Jesus, não que eu estou, meu Pai amado, deixando de lado o serviço dos anjos. Eu louvo ao Senhor por tudo que Tu criaste, as árvores, a terra, os anjos para o servir e para Te adorar. Porém, Pai, queremos cultuar a Ti, queremos e sabemos que se o Senhor ouvir o nosso clamor hoje, sabemos que os santos anjos do Senhor virão fazer o serviço, virão cumprir o ministério, virão Pai, obedecerão. Pai, nós temos que aprender com os anjos, porque eles são obedientes, eles são fiéis, eles cumprem as ordens, eles obedecem a Tua palavra, e aqueles que não obedeceram já estão condenados com Satanás, os anjos caídos. Por isso eu Te adoro, Senhor, juntamente com este povo presente aqui pela internet. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe, envie, Senhor, se o Senhor deseja anjos na quantidade necessária para abençoar o Teu povo, a serviço do Senhor, para servir, para sustentar, para proteger. Pai, em nome de Jesus, eu, Senhor, faço e termino esta oração como Moisés disse, meu Pai, quando clamou ao Senhor, pedindo proteção para a caminhada da vida dele, para aquilo que ele tinha para o futuro, e o Senhor falou: pode ir, eu enviarei o meu anjo. Mas Moisés falou: eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Senhor, tem horas que o anjo, meu Pai amado, a seu serviço completa a obra, mas a Tua presença, Senhor, eu não abro mão. O Teu Espírito Santo, não tem anjo que possa fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Por isso, em nome de Jesus, esta igreja, este povo
te adora, te reverencia e também acredita na tua palavra que diz que tem um ministério dos anjos a nosso serviço e a serviço do Senhor. Eles te servem. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai, para a glória e louvor do teu nome. Você pode dizer um amém? Se assente por gentileza, querido. Já vou terminar o culto, vou orar por você. Que presença maravilhosa neste lugar, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora convidar você para ofertar, para dizimar, em nome de Jesus, na casa de Deus. Você pode passar no débito, no crédito, temos a maquineta ali de cartão. Você pode ofertar em espécie e também via Pix. Você que está nos acompanhando, já está na tua tela aí o CNPJ da igreja, que é a chave do nosso, que é a chave Pix da nossa conta. Também está a nossa conta bancária. Se você tiver Santander, você pode fazer a transferência. Ou se for de outro banco, você pode fazer um TED ou um DOC, ou depositar também amanhã. Mas só não deixa de abençoar a obra de Deus, que tem tanto te abençoado. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que esta dádiva de ofertar que Deus nos deu é algo de muito privilégio, de muito privilégio. Por isso eu convido você neste momento, em nome de Jesus, você que não trouxe, que Deus possa te dar uma nova oportunidade e trazer para você o ganho necessário para você ofertar no próximo culto. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, fique de pé com tua oferta. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar as ofertas desta noite. Quero, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na vida dos teus filhos. Aquele que não trouxe, provê, Senhor, em nome de Jesus, para o próximo culto, que ele possa testemunhar as bênçãos dos céus. Declaro também, consagro todo dízimo, toda oferta, seja ela, meu Pai, aqui física ou eletrônica, que os teus filhos que estão nos acompanhando hão de fazer. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, queridos? Pode ofertar. Se for dízimo, você pode subir aqui em cima que eu unjo você. Glória a Deus. Alguns irmãos aqui estão pedindo oração. Está ao vivo ainda? Alguns irmãos aqui estão pedindo oração. Quando eu chegar em casa na oração da noite, antes de eu dormir, geralmente é meia-noite, eu vou estar orando por vocês, amém? Em nome de Jesus Cristo. E pode ficar de pé, vamos encerrar o culto de estudos nesta noite. Eu estarei aqui orando sem problema nenhum, aqui pegando os comentários. Deus abençoe você, internauta, Paula Fernanda, Gisleide, Juliana, Terezinha, Maria Aparecida, Gisleide, deixa eu ver aqui, e outros que eu não consigo aqui ver porque não colocaram nos comentários. Que Deus te abençoe, compartilhe este culto e até o próximo culto em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando já faz algum tempo e não tem nenhuma igreja para cultuar, não importa a sua cidade, nós temos uma ferramenta a mais para você. Digita por gentileza o meu contato nos comentários, que é o meu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp e dizer o seguinte: eu sou membro da igreja online. Amém? Escreve: eu sou membro da igreja online. Eu sou da igreja online. Você que não tem igreja nenhuma, não importa a sua religião, se você está acompanhando com frequência, você faz parte da igreja online. Então mande para mim
que eu vou estar adicionando você no grupo da igreja online. Vou estar entrando em contato para orar por você, atender você virtualmente e dar uma assistência pastoral. Por que não, se Deus preparar, até uma visita, dependendo da sua localidade. Amém? Então temos essa ferramenta em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que aqui estão. Eu declaro em nome de Jesus a bênção e o milagre. Senhor, dê uma noite abençoada, que os teus filhos venham a descansar e ter um restante de semana poderoso. Meu Pai, em nome de Jesus eu libero todas as bênçãos e copiosas bênçãos dos céus. Que a paz, que a saúde, a graça e o livramento venha sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dê um mês abençoado de agosto. E que este mês seja agosto que dá gosto. Em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Deus te abençoe, queridos. Aplaude o Senhor. Está encerrado. Deus abençoe, cara internauta. Até o próximo culto.